Oi! Neste vídeo vou compartilhar com vocês alguns hábitos que nos levam a cultivar virtudes nos dias comuns. Vamos? Dia desses eu compartilhei nas cartas para as amigas, inclusive se você não recebe cartas, eu vou deixar meu Substack aqui embaixo para você se inscrever nele para começar a receber cartas que eu envio 2 por semana, não vou encher sua caixa de e-mail, são 2 por semana e são excelentes. Nesta carta que eu enviei para as amigas, eu compartilhei uma situação um pouco peculiar, na verdade algumas situações um pouco peculiares da minha adolescência, e uma delas foi o dia que eu fui a uma igreja onde o culto ele era especial. Leia especial como horripilante, tenebroso, socorro Deus. Nesse culto, o pastor, para começar, passou um dos filmes deixados para trás. E como os filmes não eram suficientes, ele também passou alguns vídeos do YouTube. Agora, a gente precisa parar para pensar o que era o YouTube há 10 anos atrás, um pouquinho mais de 10 anos atrás. Os vídeos que nós tínhamos por lá, além da Kéfera. Pois é, neste vídeo tinham pessoas realmente perdendo, literalmente perdendo a cabeça, coisa que eu não tinha idade para assistir, com certeza. E também com as entranhas sendo retiradas do corpo. Uma cena linda de se ver. E tudo isso aconteceu com essas pessoas porque elas se recusaram a negar Jesus. Eu fiquei super traumatizada com esse culto. E eu lembro de ficar pensando depois que, para eu ter certeza da salvação, olha o nível, para eu ter certeza da salvação, ter certeza de que eu ia para o céu, eu precisava morrer por me recusar a negar Jesus. Então, e assim, nas palavras do pastor, tava tudo certo, porque tipo, era quase como se na semana seguinte eu fosse passar por essa situação. Fosse enfrentar uma fila, fosse levar um carro e tal. Tudo isso como se eu tivesse algum mérito na salvação, como se dependesse de mim, sabe? Quando nós sabemos que é Cristo, a obra é de Cristo, Ele nos redimiu, Ele nos escolheu e por isso nós somos salvos, não por algo que a gente fez, porque se fosse pelo que nós fazemos, a gente estava perdido. Mas aí aquilo ficou na minha mente e a questão aqui é que era como se a minha fé só fosse ser provada, como se eu só fosse demonstrar a minha fé no dia que essa grande ameaça chegasse até mim. Então era como viver aguardando a guilhotina. Inclusive é esse o título do Substack, se você quiser ler o texto lá, eu sou um pouquinho mais dramática do que aqui. Só que esse pensamento de que um dia eu vou provar minha fé, um dia vai ter um grande evento, um dia vai acontecer, um dia eu vou ter que, sabe, exercer a virtude, um dia, isso é um problema. Porque nós somos chamados a viver o evangelho nos dias comuns. Nós somos chamados a viver o reino nos dias comuns, no aqui e no agora, com a esperança da era vindoura sempre, mas vivendo do jeito do céu no aqui e agora. Isso envolve cultivar as virtudes nos nossos dias comuns. Sendo assim, neste vídeo eu quero trazer para vocês algumas coisas muito comuns do nosso dia, onde nós podemos exercitar a virtude, onde nós podemos aprender a ser mais virtuoso, treinar, sabe? Aquele hábito, né? Aquela coisa de tudo que a gente faz é hábito, então vamos construir bons hábitos. Um hábito não é só treinar, ler um livro, mas as pequenas coisas, como a gente encara as pequenas coisas do nosso dia, são formas de honrar ao Senhor e é isso que eu quero falar neste vídeo. Antes de mais nada, eu preciso te alertar de algo muito importante, que é eu não sou perfeita, eu falho, eu vacilo, eu estou contando pra vocês aqui e contando pra mim ao mesmo tempo. Porque é aquela história de tudo que vocês veem de ruim em mim sou eu mesma, mas tudo que vocês veem de bom pode ter certeza que vem do Senhor. Pela graça divina, eu estou buscando cultivar as virtudes na rotina, mas isso é um desafio pra mim, eu sou pecadora, eu peco, eu erro, eu vacilo muito. Então aqui, quem tá falando pra vocês não é uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que está buscando melhorar a cada dia e eu espero que esses hábitos te ajudem também nessa caminhada em busca da santidade. Último parêntese antes de ir direto para os hábitos, aqui não é uma lista de regras que você precisa cumprir na sua vida. Aqui não é, você faz isso ou você não cultiva. Não é isso. São coisas que eu vi que são boas, são produtivas e que valem a pena fazer. O primeiro deles é parar de comer antes de se sentir plenamente satisfeito. Uma das expressões que me incomodam muito no vocabulário crentez é o crente não bebe, mas come. E é muito triste, mas nós vemos hoje uma romantização da gula nos meios cristãos. Isso é um fato. Comer muito é quase visto como uma virtude, sabe? Sempre tem, a gente não bebe, mas a gente come. Vai ter comida porque crente gosta de comida. Eu não vou falar da parte do não bebe, tá? Só
polêmica para outro dia. Mas a gente vai focar só nessa segunda parte, que é a parte que o tópico aqui é relevante. O tópico relevante é: a gula é pecado. Então, comer mais do que a sua barriga aguenta é pecado. Então, por que não começar a parar de comer antes de se sentir plenamente satisfeito? Por que comer mais e mais? Por que se tem, você tem que comer? Não, você não tem. Uma outra coisa que a gente aprende quando a gente é criança é a raspar o prato. E, cara, que ensinamento ruim. Mãe, me perdoa. Porque a gente fica comendo, porque tem no prato, sem vontade, sem apetite. Pra quê? Por qual razão? Eu estou fazendo dieta agora. E nem é pra eu emagrecer, nem ganhar muita massa. Não mesmo, eu tô muito feliz com o meu corpo. Mas é uma dieta pra eu me nutrir melhor, porque eu confesso que eu adoro um docinho, se puder pular fruta. Eu tô contando essa é a minha peleja com a dieta no Instagram. Se você quiser me seguir por lá, é Catarina Carvalho, ____. E aí, eu falei com a nutricionista, eu falei: olha, eu não aguento comer tanto. E eu não vou me forçar a isso. Porque se o meu corpo tá me dizendo que é suficiente, por que eu vou empurrar mais coisa pra dentro? Por mais deliciosa que a comida esteja, por que eu vou comer até eu me sentir exausta? Porque dá essa exaustão, dá essa indisposição depois de comer mais. E quando nós aprendemos a controlar a quantidade que nós comemos, a parar de comer antes de nos sentir plenamente satisfeitos, nós estamos treinando o domínio próprio. Nós estamos sabendo controlar o nosso apetite sem deixar que ele nos controle. E como isso é importante, e é tão pequeno, é tão simples, é só parar de comer antes de estar plenamente cheio, antes de falar assim: não, comi. Esse é só um exemplo das milhares de situações que nós temos na nossa rotina que nos levam, que nos exigem que a gente controle os nossos apetites. Nós precisamos controlar, por exemplo, nossos apetites de rede social, de telas, né? De estar ali no loop infinito. Cara, isso me mata, porque é muito, a nossa tendência é muito ir para ali e ficar no rios para todos sempre. Ainda mais que o algoritmo é inteligente, ele aprende o que a gente gosta. Cara, ficar ali é muito fácil, vai fluindo muito bem. E o algoritmo, ele aprende até naquele momento que a gente está usando, qual vídeo a gente está mais propício. E assim, se nós não tivermos domínio próprio e falar chega e determinar um tempo para aquilo, nós ficamos até que o nosso tempo, assim, a gente fala assim: não, já passaram 5 horas. 5 horas é um exagero, né? Talvez não, mas já passou meia hora, já passou 1 hora. Por que não se esforçar para controlar essas pequenas coisas no seu dia? Muitas vezes a gente fala: eu não consigo viver sem isso. Bom, então isso está te dominando, não você está tendo domínio sobre aquilo, né? É aquela coisa, nós não devemos ser escravos de nada, a não ser de Deus. Agora, sobre as redes sociais, eu vou te dar 3 dicas para você reduzir o uso, que são boas. A primeira é: não use as redes sociais nem na cama, nem à mesa. Então, assim, vai dormir, vai acordar, não tem celular naquele momento. Deixa ele carregando em outro cômodo. Cara, isso foi perfeito quando eu comecei a fazer. Eu falei: que liberdade. Na verdade, eu esqueço de colocar meu celular pra carregar, então agora ele tá sempre sem bateria. Aí o que acontece? Eu economizo de usar o celular. Mas isso é só um tópico. A segunda coisa é: coloque um lembrete de tempo que você tá usando. Os próprios aplicativos permitem que você faça isso. Então, eu não quero ficar mais de meia hora. Então, depois de meia hora, ele vai exibir um lembrete na tela e fala: você já está aqui há meia hora. E você assusta e fala assim: que parece que tem 2 minutos. Então, o próprio aplicativo, ele te dá essa liberdade. Alguns aplicativos te dão, o Instagram te dá essa liberdade. A terceira coisa é: preenche os seus momentos de ócio por outra atividade que não seja o uso de telas. Nós perdemos muito a capacidade de lidar com o tédio. E nós precisamos de tédio, nós precisamos de ócio. E não sei o que fazer, pensa, não sei o que fazer, leia. Não sei o que fazer, faça uma aquarela. Não sei o que fazer, lava a louça. Sabe, tem tanta coisa que você pode fazer e aí você, na verdade, quer ficar ali nas telas. Então, preencha as lacunas do seu dia com outras coisas a não ser as telas. E assim você vê que você tem tanta coisa pra fazer, que nem é aquela coisa de ficar sobrecarregado, nada disso. Mas que existem tantas outras coisas além das telas, que você até se esquece da existência das telas. O segundo hábito para você ter, que vai te ajudar a cultivar uma virtude, é anotar os seus compromissos. Isso te ajuda a ser prudente. Por quê? Porque confiar na sua própria mente é imprudência. Acredite em mim. Nossa mente, ela vacila muito. Então, algumas vezes nós ficamos com algumas coisas na cabeça que toda hora apita. Você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Enquanto outras, elas são completamente esquecidas.
E nós precisamos lembrar das coisas. Por que nós precisamos lembrar das coisas? Porque às vezes nós assumimos compromissos e ao assumir estes compromissos, nós nos esquecemos deles. Se eles não são anotados, se eles não são colocados no papel, a gente esquece deles e isso faz com que a gente não tenha palavra. Então, o nosso sim ser sim e o nosso não ser não depende do nosso comprometimento com os nossos compromissos. Se nós não cumprimos o que nós prometemos, nós estamos mentindo. O nosso sim não é sim e o nosso não não é não. Por isso é prudente que você anote seus compromissos, anote suas tarefas, anote aquilo que deve ser feito. Claro que aqui eu vou puxar um pouquinho de sardinha para a organização da rotina, que inclusive é o que eu ensino. Eu tenho uma mentoria maravilhosa, onde eu te ensino a estruturar a sua rotina para que ela seja produtiva, significativa e bendita. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo. Como eu estava dizendo, eu não poderia deixar de puxar sardinha pro meu lado, dizendo que você deve anotar tudo, tudo, tudo. Então assim, você teve uma ideia, uma ideia mirabolante, uma ideia maluca, uma ideia esquisita, anota. Pelo menos você vai se aliviando ao longo do tempo. Você lê um livro, achou algumas coisas legais? Anota. E aí você vai aumentando o seu conhecimento. Tem um compromisso? Anota, porque aí você vai saber o que deve fazer. Claro, né? Você tem que ter um sistema para gerir isso. Eu te ensino onde? Na mentoria. A terceira coisa é muito difícil. Eu estou com dificuldade até de gravar essa parte, juro pra vocês, que é pagar o mal com o bem. E assim nós vamos cultivando a bondade. E um exemplo que eu pensei em trazer aqui pra vocês é o de guardar o tênis do marido quando ele deixa pro lado de fora. E assim, é uma coisa muito simples, mas que no dia a dia, quando vai se repetindo todos os dias, isso normalmente nos estressa muito. Isso nos estressa muito porque muitas vezes a gente se coloca em um certo pedestal. E ao nos colocar nesse pedestal, a gente acha que o outro é obrigado a fazer as nossas vontades, quando na verdade aquilo não incomoda ele, aquilo não faz diferença e nós acabamos criando brigas por causa dessas coisas fora do lugar. E é algo muito difícil, não é algo que eu dominei ainda, não sei quando eu vou dominar, mas eu sei que é algo que eu devo fazer. E lembrando que eu tô falando de um contexto de casamento, que é diferente de outros contextos, mas nós devemos sempre pagar o mal com o bem. O outro deixar o sapato para fora é um mal, é uma desordem na casa. Mas em vez de brigar, nós vamos guardando. Esse terceiro, ele é muito difícil quando a gente incorpora na rotina, mas ele vale a pena ter incorporado porque não é nem pelo outro mudar ou as coisas melhorarem, mas é pra gente ir nos tirando do pedestal que a gente cria, que nos faz pensar que o outro nos deve muita coisa, que o outro deve fazer tudo pro nosso bem, e aí a gente acha que, sabe, a gente se coloca numa posição de superiores e nós precisamos nos tratar todos os dias e cultivar a bondade em nós todos os dias. Essa é uma boa forma de ir treinando, guardando as coisas que não foi você que deixou fora do lugar, mas que vão treinando dentro de você a sua bondade. O quarto hábito é quase tão difícil quanto o terceiro, mas ele, de certa forma, ele é mais fácil, que é acordar no primeiro toque do despertador. E assim, aqui a gente está abandonando a preguiça e abraçando a diligência. E nós precisamos ser diligentes com a nossa vida, né? Com o horário de a gente acordar, de ir e fazer o que precisa ser feito. E esse é um hábito muito difícil. O José Maria de Escrivá chama este momento de o minuto de acordar como o minuto heróico. É ali que você vai acordar e você vai para o que deve ser feito em vez de ficar dormindo. E isso é muito necessário. Nossa tendência é muito mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos, 20, 30, mais 2 horinhas, por favor. E quando nós levantamos no primeiro toque do despertador, nós estamos ali na nossa primeira vitória do dia, vencendo a preguiça e treinando a diligência, que é tão importante para nós. São esses os 4 hábitos desse vídeo. Eu poderia falar de vários, mas eu sei que esses 4 eles pegam muito, eles são muito importantes e eles nos ajudam demais. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Me conta aqui um hábito que você tem que cultiva a virtude no seu cotidiano, que eu vou amar saber. Um beijo e até a próxima!